Olá pessoal, estamos aqui de volta para continuar a contextualização do Livro dos Espíritos, que vai servir de base para que a gente possa mergulhar nas questões do capítulo que trata dos reinos da natureza. É importante a gente ter a base do que trata o Livro dos Espíritos, porque o estudo completo do Livro dos Espíritos é um outro estudo que vocês podem acessar lá no site maiores informações. Então vamos dando continuidade ao nosso contextualização. A gente vai seguindo aqui no capítulo 2, que é esse segundo videozinho que a gente está fazendo, mas para que a gente possa entender um pouquinho melhor do que tratam essas questões, a gente já viu no outro capítulo a Trindade Universal, que está lá na questão 27, que fala de Deus, Espírito e Matéria. E acima disso tudo, segundo os Espíritos, tem Deus. Então esse desenho aqui é só um desenho didático para que a gente possa entender como que ocorre essa evolução a partir do princípio inteligente do fluido cósmico universal. Então, aqui nesse desenho amarelo é o princípio inteligente, só para a gente lembrar, o princípio inteligente é aquele elemento que Deus utiliza, que sai dele próprio para a individualização do espírito. Então tem lá, a gente brinca, tem lá um pote de princípio inteligente, Deus vai lá, tira um pouquinho desse princípio inteligente, individualiza, e esse é o espírito, individualidade. Então Bira é um tanto desse princípio inteligente. Mas há também o fluido cósmico universal, que é aquilo que dá origem a tudo que é matéria. Então a brincadeira aqui desse desenho é imaginar que Deus está provendo essas duas coisas, Essas duas coisas o tempo todo Deus está provendo, emana de Deus. É como se Deus produzisse isso intensamente e constantemente. E aí a gente encontra aqui nesse desenho, só para ilustrar, vamos pensar no reino mineral. Será que o reino mineral ele é só matéria? Ou ele é também matéria e também princípio inteligente? Ele é as duas coisas. Não há criação sem que haja esse vínculo. Então, lá no início, nos primórdios, imagina que está saindo de Deus esses dois elementos, e para que ele possa utilizar isso, há uma evolução, uma mistura desses elementos materiais e espirituais, que passa aí pelo reino mineral, depois que ele passa as suas transformações. Imagina, acho que o exemplo bem didático é a massa do pão. Você está misturando os elementos, mas tem que ficar sovando aquela massa para que ela tome o formato de pão. Num determinado momento, a massa chega num ponto em que eu vou, além de sovar, eu vou acrescentar alguma coisa. Aí entra um mundo, ou reino vegetal. Então, o que é o reino vegetal? É esse princípio inteligente junto com essa matéria que, ao longo de milhões de anos, eles foram se complementando, se juntando, se trabalhando, e chega num ponto que, agora isso daqui já não é mais mineral. Ele evolui para um próximo estágio, que é o estágio vegetal. E aí continua essa mistura, essa vivência, esse progresso, essa evolução do princípio inteligente com o fluido cósmico universal. E eles vão tomando outros conhecimentos, outros elementos, outras experiências, outras capacidades. Então, dentro do reino mineral, ele tinha uma capacidade, tinha uma conquista. Aí ele entra no reino vegetal, outras capacidades, outras conquistas. A gente pode dizer também didaticamente que esse princípio inteligente ele vem aprendendo, ele aprende a ser mineral e aprende tudo que ele pode no mineral, depois aprende tudo que ele pode no vegetal, mas sempre em conjunto com o fluido cósmico universal, sempre em conjunto com a matéria. E aí, quando ele consegue aprender, entre aspas, tudo que ele podia no reino vegetal, ele já está pronto então para entrar no reino animal. E aí no reino animal, outros milênios de evolução, onde ele vai aprendendo outras coisas, ele vai curtindo, cultivando outras coisas e sendo coisas diferentes. E a massa está sendo sovada e está se transformando. Num determinado momento desse reino animal, ele já recebeu tudo que ele podia, ele já aprendeu, a massa já está numa condição que ele agora já não mais
não faz mais sentido continuar no reino animal, então ele adentra o reino humano. E aqui a gente, ou hominal, como algumas literaturas colocam, e aqui propositadamente, né, é uma brincadeirazinha, um homem das cavernas, depois um romano, né, e agora alguém com um celular na mão fazendo alguma coisa, é evolução. E aí, quando chega no humano, alguns de nós acham que acabou. Não, não acabou. Esse princípio inteligente, ele continua evoluindo junto com a matéria para poder alcançar, então, a angelitude, né? Então nós não a evolução não para no humano. Do humano eu vou ser anjo e vou chegar a ser um arcanjo. E para aí? Não para aí. Continua, né? O exemplo aqui do desenho é Jesus, né? Então eu passo por esse processo todo de evolução para que eu consiga adquirir a condição de humano, e a partir daí eu vou buscar outros voos em busca do anjo, do arcanjo e dos espíritos crísticos, que é o caso de Jesus. A grande dúvida que fica para nós é que cada era dessas, né, a era mineral, a era vegetal, a era animal e a humana, será que ela tem delimitadores? Quando é que acaba o mineral, começa o vegetal? Quando é que acaba o vegetal, começa o animal? E principalmente, também propositadamente aqui, ó, tem um caracolzinho, um jacaré, uma borboleta, um tigre, um macaco, né? Mas em que momento que esse princípio inteligente, que a gente já viu, que ele ainda não é um espírito individualizado, ele está sendo preparado, e Deus vai pegar essa quantidade de princípio inteligente, essa massa, né, já num determinado ponto, e vai moldar e vai dizer, olha, a partir daqui isso é um espírito, né? Isso começa a evoluir. Nota que eu não estou falando de humano, estou falando de espírito. Então até aqui era princípio inteligente, era o elemento, a base que está sendo preparada, misturando as coisas, criando uma massa para que eu possa tirar ali e dizer, isso aqui é um pão, né? Isso aqui é um espírito, um espírito. Obviamente que a gente não sabe exatamente em que momento, né, que ele adquire o que a gente chama de individualidade, né? Quando Deus então faz e diz, olha, esse é o Bira, né? A gente não tem certeza, mas a gente sabe que, né, se a gente fizer uma pergunta, será que é no reino mineral que ele adquire a individualidade? Será que é no vegetal? Né, no animal? Em que ponto que é? Em algum momento, que a gente não sabe precisar ainda, em qual? Dentro do próprio reino animal. Então dentro, imagina, né, quando a gente fala do princípio inteligente no reino mineral, ele não tem individualidade. Eu estou sovando a massa, ele ainda não consegue ser pão. Aí no reino vegetal também não dá, ainda preciso de mais coisa, preciso passar mais tempo, curtir mais essa massa. E no reino animal, puxa, no início também não é, ele precisa curtir em determinado ponto do reino animal a massa, então adquire a textura certa. Opa, está prontinho aqui. Então Deus vai lá, tira um pouco dessa massa, faz um pão, eu estou fazendo a brincadeira aqui com vocês, né? Faz um pão e diz, olha, este é o pão. Este é um espírito que vai evoluir. A partir desse momento ele tem individualidade, né? Eu brinquei ali de colocar uma impressão digital, né? Agora reconhece-se como um espírito, ele começa a evoluir. Então o espírito começa no reino animal. Em algum momento do reino animal ele ganha a individualidade. Não é o Bira que está dizendo isso, nós vamos estudar mais para frente, isso está em Kardec, no Livro dos Espíritos, que é num período anterior ao humano, em que o espírito, que vem como princípio inteligente, adquire essa individualidade e então começa a evoluir individualmente, já se reconhecendo como uma criatura de Deus. Até então ele era um elemento, uma massa sovada entre vários reinos da natureza. Na questão 609, né, eu até dou aqui a palhinha, né, que depois a gente vai mergulhar nela, né, mas aqui eu estou dando a palhinha de que, olha só, o espírito, entrando no período da humanidade, conserva traços do que foi antes, do período que se poderia chamar pré-humano. Gente, isso aqui é vital. Olha bem, eu não estou focado na resposta dessa pergunta, mas essa pergunta de Kardec tem uma afirmação dentro dela, né? O espírito, então, ó, espírito
espírito, individualidade, né? O espírito entrando no período da humanidade. Se o espírito está entrando no período da humanidade, é porque ele era espírito antes de ser humano. É uma afirmação. Ele conserva traços, quando ele se torna humano, ele ainda conserva traços do que ele foi antes do período que se poderia chamar pré-humano? Será que ele conserva traços de quando ele estava no reino anterior ao humano, que é o animal? É disso que trata essa pergunta, né? A gente vai mergulhar profundamente nela mais para frente, mas o que salta aos olhos aqui é que está lá no livro dos Espíritos, que o espírito existe antes do período que nós chamamos de humanidade. E a pergunta traz essa afirmação para seguir adiante. Então, aqui um desenhozinho animando, né, mostrando para onde a evolução nos leva. Para o infinito, né? Como diria o Buzz Lightyear, né? Para o infinito e além, porque a gente não sabe até onde vai a evolução, né? Nós vamos no encalço de Deus. Nós nunca vamos ser perfeitos como Deus, mas nós buscamos a perfeição e a evolução nos permite chegar em vários pontos. E aqui eu trago um trechinho, né, do que está lá no livro de Leon Denis, que algumas pessoas até usam o texto de uma forma errada, né? Mas vamos pegar o texto original é esse daqui. No livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis traz o seguinte: na planta, a inteligência dormita. Lembra lá do desenho da evolução, né? No animal, sonha. Só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Então já havia, né, essa existência desse princípio inteligente. Ele está falando, ele nem fala do mineral aqui, né? Fala do vegetal, que dorme a inteligência lá. No animal sonha, quer dizer, está dormindo sem sonho no vegetal. No animal ele já sonha em ser humano. E só no homem ela desperta, né? Ela torna-se consciente, ela acorda, né? Mas já era, né? Nós somos indivíduos dormindo sem sonho, dormindo com sonho ou acordado, né? Só que acordado nós somos conscientes. E aí agora a gente termina montando um quadro aqui, né? Que a gente precisa sempre ter em mente, né? Deus é a causa primária de tudo, então de Deus emana esses elementos que são princípio inteligente e fluido cósmico universal. Nós vimos que o princípio inteligente percorre os minerais, vegetais, os animais e continua conosco, só que agora num formato individualizado, né? Que é o espírito individualizado. Mas também o fluido cósmico universal que dá origem à matéria, né? Que tipo de matéria? Todas as matérias. Então o tipo clássico de matéria que a gente precisa entender é o perispírito. O perispírito não é elemento espiritual. O perispírito é elemento material. O perispírito é formado a partir do fluido cósmico universal. E isso está lá na questão 94, né, do Livro dos Espíritos. E aqui eu trago um trecho da introdução do Livro dos Espíritos. O laço ou perispírito que une o corpo e o espírito. Então, o que une o corpo material ao espírito é uma espécie de envoltório semimaterial, que é o perispírito. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro, que é o corpo. O espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo. Então, quando a gente desencarna, morre o corpo, fica o perispírito e o espírito, que constitui para ele o corpo etéreo. Invisível para nós no estado normal, mas que pode tornar-se algumas vezes visível e mesmo tangível, como ocorre no fenômeno das aparições. Então, quando a gente vê a famosa assombração, um efeito de materialização de um espírito, o que a gente está vendo não é o espírito. A gente está vendo o perispírito, que é aquele corpo intermediário que a gente vai entender daqui a pouco. Então, tem o espírito, que é formado do elemento espiritual, princípio inteligente, o perispírito, que é a matéria, e o corpo, que também é matéria. Princípio vital. Bom, então nós já vimos que o perispírito, ele é material, ele é fluido cósmico universal. Princípio vital é o agente da vida, é o que está lá na questão 63. O princípio vital é aquilo que dá vida orgânica aos corpos, e ele também é produzido a partir do fluido cósmico universal, ele é matéria. Então a vida orgânica, a vida biológica, ela vem
desse elemento. Isso está lá na questão 63. O princípio vital é um agente particular ou é apenas uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é um efeito ou uma causa? Né? Ele está perguntando se o princípio vital ele é uma propriedade da matéria, né? Assim como o sólido, líquido e gasoso. Será que o princípio vital também é uma propriedade? Ele é um efeito ou ele é uma causa? Ele existe anteriormente? E aí a espiritualidade responde uma e outra coisa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Então a vida, ela existe porque tem alguma coisa que age, e a gente não está falando da vida espiritual, a gente está falando da vida material, né? Tem um elemento que age em cima da matéria, é um agente que faz com que essa matéria viva. Por isso que a gente diz que o princípio vital é aquilo que dá vida orgânica. Esse agente sem matéria, ou seja, princípio vital, sem animar uma matéria, sem fazer a matéria ter vida, não é vida. Ele é só princípio vital. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Então a matéria sem fluido vital não existe, é inerte, não tem vida. Né? E aí vem o que é importante fixar para nós. O princípio vital dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Então todo ser, para estar encarnado, e aqui vida é no sentido de estar encarnado, todo ser encarnado detém princípio vital. Vou trocar a palavra encarnado, porque não só os encarnados, né? Todos os seres vivos têm princípio vital. E aí a gente já pode expandir isso para os vegetais. Os vegetais têm princípio vital, têm fluido vital, porque senão eles estariam mortos, né? Então quando a gente encontra um elemento sem vida, significa que o princípio vital já não há mais. E por último, o corpo inanimado. Olha que coisa interessante, existem corpos inanimados sem vitalidade, sem vida. Vamos dar uma olhada aqui na questão 71, né, no primeiro item, né, ela é destrinchada lá em vários comentários de Kardec. Tem um primeiro comentário de Kardec que diz o seguinte: os seres inanimados, formados apenas de matéria, sem vitalidade nem inteligentes, são os corpos brutos. Né? Então a gente pode dizer que quando eu tenho um corpo inanimado e eu pego um pouco de princípio vital e coloco nele, então eu tenho um corpo animado. Um corpo animado, que eu tiro o princípio vital dele, eu tenho um corpo inanimado. Eu tenho matéria, basicamente, né? Não tem vitalidade. O que sobrou ali é matéria. Então, se a gente for parar para pensar num pedaço de madeira que não é mais a árvore, o que a gente diz disso, né? É um corpo inanimado, não há fluido vital que dê vida orgânica para aquela árvore. Né? Eu estou falando de uma madeira que não vá, se a gente colocar num vasinho e ela brotar, então ainda há, é porque ainda havia nela fluido vital. E aqui a gente começa a fazer uma brincadeira, né? Então se a gente aprendeu, vamos dizer aqui que a gente está vendo 4 grandes elementos: o espírito individualizado, né? que somos nós. Né? Quando eu pego um espírito individualizado e eu dou para esse espírito um perispírito para que ele possa se manifestar no mundo, e isso é importante, né? Porque cada mundo tem um perispírito adequado à vida nele. Então o planeta Terra, o perispírito que os encarnados no planeta Terra usam, não serve para você se manifestar em Júpiter ou em qualquer outro planeta, porque cada mundo tem a sua constituição, né? Cada perispírito de cada mundo tem uma constituição. Então, quando eu pego um espírito e dou para ele um perispírito, né? Nesse momento, o que eu tenho é um desencarnado. Então, o que é um espírito desencarnado? É um espírito com um perispírito habitando um determinado mundo. Continuando a nossa brincadeira, se eu pego o princípio vital, né, eu tenho um corpo inanimado, pego o princípio vital e boto nesse corpo inanimado, o que eu consigo ter aí? Eu tenho um corpo animado, mas é um corpo animado que está vivo, né, porque tem princípio vital, mas não tem inteligência. Por que não tem inteligência? Porque a inteligência está lá no espírito individualizado, ele ainda não tem inteligência. Quando eu pego isso e somo, né, eu pego esse corpo físico, material,
com o princípio vital e conecto o perispírito com o espírito nele, o que eu tenho? Eu tenho um encarnado. Eu gosto muito desse gráfico, mas ele fica mais fácil de entender se a gente olhar ele de baixo para cima. Vamos pensar o seguinte: quem somos nós que estamos encarnados? Nós somos um espírito aqui no planeta Terra, tá? Vamos olhar para nós aqui. O que nós somos enquanto encarnados? Nós somos um espírito com um perispírito adequado ao mundo Terra, que possui um corpo que está animado, ou seja, possui um corpo que tem uma dose de princípio vital. Esses somos nós, né? Um espírito que tem um perispírito, que também nesse momento tem um corpo, que o corpo estando vivo também tem princípio vital, tá bom? Aí vamos imaginar o seguinte: nós então sofremos um acidente ou temos uma doença e nesse momento nós estamos num estado de coma, um coma profundo, tá? E aí num determinado ponto nós então entramos em morte cerebral. Quando a morte cerebral acontece, o desencarne também acontece, né? Então, o que significa isso na prática? Significa que eu deixei de estar encarnado e passei a estar desencarnado. Eu separei do corpo físico, então eu continuei nesse momento a ser um espírito com um perispírito, mas eu não tenho mais corpo, né? Eu cortei esse laço, mas o corpo está vivo, porque eu tive morte cerebral, os aparelhos estão me mantendo vivo. Lembrando que a morte cerebral é efetiva, porque sem a conexão do centro de força coronário e frontal, que estão ligados ao cérebro, não há vida orgânica inteligente. O espírito já desconectou, tá? Então, nesse momento, eu tenho dois grandes personagens nessa nossa brincadeira. O desencarnado, eu desencarnei, estou lá, fui cuidar da minha vida. Mas há um corpo ligado por instrumentos que tem fluido vital. E aí eu vou lá e desconecto a máquina. Nesse momento, o que vai acontecer? Como o organismo não consegue mais manter a vida orgânica, o fluido vital esvazia. E o que eu tenho nesse momento? Então, eu tenho o fluido vital, o princípio vital indo de volta para a natureza, porque ele é matéria, e eu passo a ter um defunto. O defunto o que é? É um corpo inanimado, é um corpo sem fluido vital. Esse é o ponto-chave, né? Fica mais fácil olhar de baixo para cima. Aí eu cheguei num grau de evolução tão enorme que o planeta Terra não serve mais para mim, eu vou para um mundo superior. O que acontece nesse translado de espírito de um mundo para outro? Eu deixo aqui o perispírito, porque ele é matéria, ele volta para a natureza do mundo, Terra, e eu, então, fico como espírito e sou transportado enquanto espírito para um outro mundo. Chegando nesse mundo, o que eu recebo lá? Recebo um perispírito. Aí eu volto a ser um desencarnado. Aí lá nesse mundo eu encarno. Então eu preciso de um corpo com fluido vital. E aí, para encarnar, eu tenho que fazer essa matemática. Pessoal, era isso que a gente tinha nesse segundo capítulo, né? É um capítulo que fala dessa conexão, né? Eu fiz questão de deixar no desenho o cachorrinho aqui só para representar que os animais também têm os mesmos elementos. Então é assim que a evolução acontece, né? A gente tem o princípio inteligente. Hoje nós temos condição de ver isso desse jeito, né? Mas para passagem de patamar em patamar são centenas de encarnações, vou trocar a palavra encarnação, né? Senão a gente fica pensando em carne, e a gente tem que falar dos minerais, dos vegetais, né? São centenas de momentos evolutivos nos mais variados planetas, e com isso a gente chega à conclusão de que todos nós que estamos habitando o planeta Terra somos extraterrestres, porque dificilmente nós evoluímos do princípio inteligente até o ser humano que nós somos hoje dentro do próprio planeta, que o planeta tem só 4,5 bilhões de anos. Isso não é suficiente para a gente passar por todo esse processo. A massa desse pão, ela demora para atingir o ponto da assadura, né? Nós estamos agora, somos um pãozinho no forno de Deus, né? Nós estamos num processo de assar. Meus amigos, muito obrigado, foi um prazer.
No próximo capítulo, a gente se vê novamente. Muito obrigado.